Fala, criador! Seja muito bem-vindo a este evento, o Grande Criador de Ovinos. E antes de qualquer coisa, eu quero que você me responda uma pergunta com toda sinceridade. Você já perdeu animal mesmo achando que estava fazendo tudo certo? Porque se você cria ovinos há algum tempo, eu posso te afirmar uma coisa com muita tranquilidade. Ninguém perde animal do nada. Ninguém fica no prejuízo por azar. E ninguém quebra na ovinocultura por causa de um único erro. O que quebra um criador é a somatória de decisões pequenas, repetidas, feitas do jeito errado. E o problema é que muitas dessas decisões elas parecem simples, parecem inofensivas, parecem normais no dia a dia da criação. Mas é exatamente isso que mais derruba criadores. Hoje eu não estou aqui para te ensinar tudo, e isso é de propósito. O que eu quero de verdade é te ajudar a enxergar onde você pode estar criando como amador sem nem perceber. Porque existe uma diferença muito clara em quem cria ovinos e que vive sempre no aperto, perdendo animal, gastando com remédio, se frustrando, de quem constrói uma criação organizada, previsível e lucrativa. E essa diferença ela não está no tamanho da propriedade, ela não está na quantidade de ovelhas, ela não está em ter uma estrutura moderna e simples, ela está na forma de pensar e conduzir o manejo. Ao longo desse encontro, eu vou te mostrar como que o jogo da ovinocultura realmente funciona. Vou te mostrar por que alguns criadores estão sempre correndo atrás do prejuízo, enquanto outros conseguem antecipar problemas, reduzir perdas e ter resultado de verdade. E se em algum momento você se sentir desconfortável com o que eu vou te falar aqui, isso é um bom sinal. Porque só começa a evoluir quem tem coragem de enxergar o que precisa mudar. O que eu quero que você leve desse encontro é clareza. Clareza para entender por que, mesmo cuidando, alimentando e gastando, o resultado não aparece. Clareza para enxergar onde que estão os erros invisíveis que drenam o lucro da sua criação. E principalmente clareza para saber o que precisa ser organizado primeiro antes de tentar qualquer solução isolada. Porque o maior erro do criador hoje é tentar resolver problema grande com remendo pequeno. É tratar a verminose sem organizar um manejo. É reclamar da mortalidade sem observar o rebanho do jeito certo. É gastar com remédio, ração, estrutura, sem ter um método que conecte tudo isso. Hoje eu vou te mostrar como que um criador profissional enxerga a criação de ovinos. Não como um monte de tarefas soltas, mas como um sistema. Você vai entender por que não é o vermífugo que resolve a verminose. Por que, que o calendário não é só data no papel. Por que observar o rebanho é mais importante do que aplicar qualquer tipo de produto. E por que, que o amador sempre reage, enquanto o profissional antecipa. Agora deixa eu te explicar por que eu posso te mostrar isso com tanta segurança. Eu não aprendi isso em um único curso, eu não tirei isso de livro e eu não descobri isso da noite para o dia. Foram anos criando ovinos, errando, perdendo animal, gastando dinheiro errado e sentindo na pele o peso de não saber exatamente onde estava o problema. Eu já vi cordeiro nascer bem e morrer dias depois. Eu já vi ovelha aparentar saúde e desandar de repente. Eu já tratei, retratei, continuei perdendo, até entender uma coisa fundamental. Não existe resultado sustentável na ovinocultura sem método. Foi a partir dessa dor que eu comecei a organizar tudo o que eu fazia. A olhar a estrutura, calendário, sanidade e observação como partes de um mesmo processo. A parar de apagar incêndio e começar a prevenir problema. E é isso que eu quero que você comece a enxergar hoje. Não como alguém que vai sair daqui sabendo tudo, mas como alguém que finalmente entende por que sozinho continuar tentando do mesmo jeito só leva ao mesmo lugar. Antes de entrar em verminose, calendário, manejo ou qualquer outra coisa, eu preciso alinhar uma coisa muito importante aqui com você. Hoje existem dois tipos de criadores de ovinos. E isso não tem nada a ver com tamanho de rebanho, dinheiro, tecnologia. Existe o criador amador e existe o criador profissional. E o que mais me chama atenção é que tem muita gente que já cria há anos achando que é profissional, quando na prática está presa no amadorismo e sofre com isso sem entender por quê. O criador amador é aquele que vive reagindo. Quando o animal morre, ele corre atrás. Quando a verminose aparece, ele troca o remédio e procura um vermífugo novo. Quando o cordeiro não desenvolve, ele tenta compensar na ração. E ele faz isso com boa intenção, porque ele cuida, ele se esforça,
ele gasta, mas mesmo assim continua perdendo. Eu li as respostas de vocês no formulário e muitas frases se repetiram. Parece que estava tudo certo, mas eu sempre perco. Me sinto perdido às vezes. Quando morre um animal, eu sinto impotência. Nasce e morre. Isso não é falta de vontade, isso é falta de método. Já o criador profissional, ele pensa diferente. Ele não espera o problema estourar para agir. Ele observa antes, ele organiza antes, ele antecipa. Enquanto o amador pergunta: qual remédio eu uso agora? O profissional pergunta: por que isso está acontecendo? Enquanto o amador vive apagando incêndio, o profissional constrói uma criação previsível. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Na alvinocultura, ficar no amadorismo não é ficar parado, é andar para trás. Porque os problemas não ficam do mesmo tamanho. A verminose avança, a resistência aumenta, o prejuízo se acumula e o desgaste emocional cresce junto. Eu já estive dos dois lados. Eu já fui a criadora que achava que cuidar era suficiente, que tratar era resolver, que esforço compensava a falta de organização. E foi aí que eu mais perdi. O ponto de virada não foi aprender um remédio novo, não foi montar uma estrutura moderna, não foi aumentar o rebanho, foi mudar a forma de pensar a criação. Foi entender que o resultado não vem de uma ação isolada, mas de um sistema bem organizado. E é com essa lente de criador profissional que eu quero que você enxergue tudo que vem a seguir. Porque se você continuar tentando resolver os problemas grandes com pensamento amador, o resultado vai continuar sendo frustração, perda e dúvida. Agora deixa eu te mostrar como essa diferença aparece na prática, começando pela base de tudo, a estrutura da criação. Quando a gente fala em estrutura na criação de ovinos, muita gente já trava, porque a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro, é barracão novo, instalação moderna, algo distante da realidade. E eu preciso quebrar isso na sua cabeça agora. A pergunta não é se sua estrutura é simples ou moderna. A pergunta é: ela está organizada para funcionar do jeito certo? Eu vi isso se repetir nas respostas de vocês. Gente que cria com pouco, gente que tem uma criação média, gente que já investiu bastante, e mesmo assim a dor é parecida. Perda de animal, verminose recorrente, sensação de que nunca fecha a conta. Porque estrutura amadora não é estrutura simples. Estrutura amadora é estrutura sem critério. É quando falta higiene como rotina, tudo fica misturado, cordeiro, ovelha prenha, ovelha parida. Não existe divisão diária, não existe piquete definido, não existe um centro de manejo funcional. E a cerca vira um mero detalhe. Nesse cenário, o criador até trata, mas o problema volta. Ele até faz vermífugo, mas ele perde de novo. Ele até cuida, mas continua gastando. E aí vem aquela frase que eu ouvi muitas vezes, já falei também. Aqui sempre foi assim. O criador profissional não aceita isso. Ele entende que estrutura é ferramenta, não é enfeite. E ferramenta só funciona quando ela é usada do jeito certo. Uma estrutura simples, bem organizada, funciona melhor do que uma estrutura moderna, mal usada. O que muda no pensamento do profissional? Ele entende que higiene não é um evento isolado, é rotina. Divisão de categoria não é frescura, é estratégia. Piqueteamento não é luxo, é controle. Centro de manejo não é gasto, é economia. Quando você organiza a estrutura, você começa a enxergar o rebanho. Quando você enxerga o rebanho, você antecipa o problema. E quando você antecipa o problema, você para de perder animal sem explicação. E aqui entra uma verdade importante. Quem perde animal por falta de estrutura organizada, não perde por falta de dinheiro, perde por falta de decisão. Decisão de parar de empurrar com a barriga. Decisão de parar de tratar a consequência. Decisão de estruturar a criação para crescer. Eu não estou dizendo que você precisa sair daqui hoje e construir tudo novo, não. Isso até seria irresponsável da minha parte. O criador profissional, ele começa diferente. Ele começa organizando o que ele já tem com critério e método. E quando a estrutura começa a funcionar, todo o resto começa a fazer sentido. Calendário começa a funcionar, sanidade começa a funcionar, observação começa a funcionar. E é exatamente por isso que no próximo ponto a gente precisa falar de uma coisa que quase todo criador ignora e que custa caro demais quando é feita do jeito errado. E esse ponto explica por que tanta gente perde animal mesmo cuidando. O calendário da criação. Quando eu perguntei no formulário se vocês sabiam fazer um bom manejo, muitas respostas foram diretas. Tenho muitas dúvidas. Não.
faço do jeito que dá. E isso aparece muito forte quando a gente fala de calendário. O criador amador, ele vive de datas soltas. Ele vermifuga quando ele acha que precisa. Ele põe as ovelhas na monta quando dá. Ele separa os cordeiros quando lembra. Ele observa o rebanho quando o problema já apareceu. Nada disso é feito por descuido, é feito por falta de organização. Já o criador profissional, ele entende uma coisa fundamental. Ovinocultura não funciona por data isolada, funciona por ciclo. Existe o ciclo do animal, existe o ciclo do verme, existe o ciclo da pastagem, existe o ciclo da produção. Quando você não respeita esses ciclos, você até tenta acertar, mas sempre chega atrasado. A verminose não aparece do dia para a noite. A mortalidade não começa no dia que o animal cai. O prejuízo não surge quando você percebe. Tudo isso começa muito antes, no calendário que não existe ou não é seguido. O criador amador, ele acha que calendário é papel, é planilha, é uma coisa complicada. O criador profissional, ele sabe que calendário é direção. Ele não usa calendário para decorar datas, ele usa o calendário para organizar decisões. E deixa eu te falar uma coisa importante, olhando nos seus olhos aqui agora. Quem não tem calendário definido, quem não sabe exatamente quando observar, quando intervir e quando não mexer, vai sempre depender da sorte. E sorte não sustenta a criação. Eu já vi muitos criadores dizendo: esse ano a verminose foi forte, esse ano foi complicado, esse ano deu problema aqui. Mas o problema não foi o ano, foi a falta de organização antes. Calendário sanitário, calendário de monta, calendário de observação. Quando isso não existe ou não conversa entre si, o criador entra num ciclo perigoso. Trata demais, gasta demais, perde mesmo assim. E aqui está um ponto que eu quero que fique muito claro. Não é o vermífugo que resolve a verminose. Não é a monta que resolve o resultado. Não é a ração que resolve o desenvolvimento. É o encaixe correto das decisões ao longo do tempo. O criador profissional, ele não espera o problema bater na porta dele. Ele sabe quando o problema costuma aparecer e age antes. E quando você começa a pensar assim, você para de correr atrás do prejuízo e começa a construir previsibilidade. Agora, tudo isso nos leva ao ponto que mais apareceu nas respostas de vocês. O ponto que mais gera perda, dúvida e frustração na criação de ovinos. Vamos falar do inimigo silencioso do rebanho, a verminose. Esse é o problema que mais apareceu nas respostas de vocês. O ponto que mais machuca, mais dá prejuízo e mais faz gente desistir da criação, a verminose. Eu preciso ser muito honesta com vocês agora. A maioria dos criadores não perde animal por falta de cuidado. Perde porque acredita que uma ação isolada resolve um problema que é sistêmico. O criador amador, ele vive atrás da solução rápida. Ele quer um vermífugo que funcione, uma dose certa, uma dica nova. E eu entendo isso, porque eu já estive exatamente nesse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. A verminose não é o problema, ela é o sintoma. Quando você trata a verminose como uma coisa pontual, você entra num ciclo perigoso. Aplica vermífugo, o animal melhora um pouco, passa um tempo, o problema volta, aplica de novo e a coisa fica cada vez pior, volta pior. E aí o criador começa a achar que o problema é o produto, que o vermífugo não presta, que nada funciona. Mas o que está errado não é o remédio, é a lógica. A verminose funciona em ciclo, e ciclo não se quebra com uma única ação. É aqui que entra a diferença de mentalidade. O criador amador pergunta: qual vermífugo eu uso? O criador profissional pergunta: por que esse animal está se contaminando? Um trato é feito, o outro corrige a causa. E deixa eu te falar uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas precisa. Quanto mais você aplica vermífugo sem critério, mais você ensina o verme a sobreviver. Isso não é opinião, isso é realidade no campo. E sabe o que acontece depois? Você começa a perder justamente as categorias mais sensíveis. Cordeiros, ovelhas prenhas, ovelhas paridas. E aí o prejuízo não é só financeiro, é emocional. Porque enterrar animal dói. Ver cordeiro definhar, dói. Sentir que você está fazendo tudo e mesmo assim não funciona, cansa. E aqui está o ponto mais importante dessa parte. Não existe controle de verminose sem um conjunto de ações. Não adianta vermifugar sem observar, observar sem registrar, registrar sem organizar manejo sem respeitar calendário sem entender o ciclo do verme. Uma dica isolada não muda a criação.
Um produto isolado não muda o resultado. O que muda é quando você começa a trabalhar com lógica, sequência e critério. E quando isso acontece, algo muda dentro do criador também. Ele para de agir no desespero, para de correr atrás do problema, para de gastar tentando apagar incêndio. Ele começa a ter clareza, e clareza gera segurança. Segurança gera constância. Constância gera resultado. Agora, tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por que alguns criadores conseguem avançar, mesmo com estrutura simples, e outros continuam patinando, mesmo investindo dinheiro? A resposta está na diferença entre amadorismo e profissionalismo. E é isso que eu quero te mostrar agora. Agora eu quero falar de uma coisa que parece simples, mas que separa completamente quem perde animal de quem mantém o rebanho saudável: observação. E quando eu digo observação, não é bater o olho de longe ali no pasto, não. Observação não é ver o animal comendo e achar que está tudo bem. Observação não é perceber o problema quando o animal já está lá caído. Isso apareceu de forma clara nas respostas de vocês. Muita gente disse o animal estava bem, de repente morreu. Não vi sinal nenhum. Quando eu percebi já era tarde. Isso não acontece porque o problema surgiu do nada. Acontece porque os sinais foram ignorados ou ninguém ensinou a observar do jeito certo. O criador amador, ele observa o rebanho como um todo. O profissional observa animal por animal. O amador olha a quantidade. O profissional olha o comportamento. O amador só percebe quando o prejuízo aparece. O profissional percebe quando ainda dá tempo de agir. Todo animal avisa, sempre avisa. Só que ele avisa baixo, ele avisa aos poucos. E ele avisa de um jeito que quem não sabe observar não entende. Mudança de postura, mudança de olhar, mudança de apetite, mudança de deslocamento, mudança de reação. Isso não está no remédio, isso não está na bula, isso não está na dica do vizinho, está no olho treinado do Criador. E aqui entra uma verdade muito importante. Quem não tem critério de observação trata demais e trata errado. Porque trata por medo, trata por dúvida, trata por desespero. E isso alimenta exatamente o problema que ele quer resolver. Mais verminose, mais resistência, mais perda. O criador profissional trabalha com checklist, mesmo que ele não chame assim. Ele sabe exatamente o que observar, quando observar e o que fazer ou não fazer a partir disso. Isso muda tudo, porque quando você observa certo, você trata menos, você age no momento certo, você protege o animal, você protege o bolso, você protege a sanidade da criação. Muitos de vocês escreveram no formulário que se sentem inseguros, que têm medo de errar, que não sabem se estão fazendo do jeito certo. Essa insegurança, ela nasce da falta de critério. Quando você sabe o que observar, você para de agir no escuro. E quando você para de agir no escuro, a criação começa a responder. Agora, tudo isso que eu te mostrei até aqui, estrutura, calendário, verminose, observação, não funciona de uma forma solta. Isso só funciona quando existe um método que conecta tudo isso, sem depender de memória, sorte ou improviso. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Agora eu quero que você conecte tudo que a gente viu até aqui. Estrutura, calendário, verminose, observação, nada disso é isolado. Tudo isso conversa diretamente com o que mais dói no criador: dinheiro e resultado. Muita gente acha que o prejuízo na ovinocultura vem do preço do insumo. É o vermífugo caro, a ração cara, a mão de obra. Mas depois de anos criando, atendendo propriedades e acompanhando criadores de perto, eu posso te afirmar uma coisa com muita segurança. O maior prejuízo da criação está no erro repetido. É tratar fora de hora, é tratar quem não precisa, é perder animal que poderia ser salvo, é atrasar cordeiro que nunca mais recupera o ganho, é gastar tentando compensar um erro de manejo. O criador amador, ele olha o gasto no final do mês. O profissional olha o processo que gerou esse gasto. O amador pergunta: por que eu estou gastando tanto? O profissional pergunta: o que eu estou fazendo errado para gastar assim? E quando você organiza estrutura, calendário, verminose e observação, a coisa muda radicalmente. Você começa a gastar menos sem cortar cuidado. Você trata menos porque observa melhor. Você faz vermífugo menos porque intervém na hora certa. Você perde menos porque age antes. Isso é economia real. Não é deixar de cuidar, é cuidar com inteligência. Muitos de vocês escreveram que querem lucro, mas lucro não nasce do aumento do rebanho, nasce da redução da perda. Antes de pensar em crescer, o criador profissional para de sangrar.
E aqui entra um ponto muito importante de mentalidade. Não existe crescimento sustentável no improviso. Enquanto você depende da memória, do acho que, do sempre foi assim, o resultado fica instável. Tem mês que melhora, tem mês que piora, e você nunca sabe exatamente por quê. O criador profissional não aceita essa instabilidade como normal. Ele busca previsibilidade. E previsibilidade só vem quando existe método. Um método que organiza a estrutura, que define o calendário, que controla a verminose com lógica, que cria critério de observação e transforma tudo isso em decisão clara no dia a dia. E é aqui que muita gente trava. Porque entender isso tudo é uma coisa, agora aplicar isso de uma forma organizada, constante e segura é outra. E foi exatamente por isso que, depois de anos errando, testando e ajustando na prática, eu precisei criar um caminho claro para a criação funcionar de verdade. E é sobre esse caminho que eu quero falar com você agora. Porque você já viu onde estão seus maiores problemas aqui. E porque eu já estive aí no seu lugar. Eu também perdi animais que não precisava ter perdido. Eu também tentei controlar tudo com vermífugo achando que era o suficiente. Eu já tratei a ovelha como se fosse vaca pequena e paguei caro por isso. A virada aconteceu quando eu comecei a observar mais do que agir no susto. Quando eu parei para entender que o que estava matando meus animais não era um remédio que faltava, mas um erro no ambiente, na rotina, na forma de conduzir tudo. E foi a partir dessa virada que nasceu o que hoje eu ensino para centenas de criadores: o método varredura. Um método simples, direto e poderoso, baseado em 3 pilares que se conectam com tudo que você viu até hoje. E eu não vou só te falar quais são, não. Eu vou te explicar o que eles mudam na sua criação. Pilar 1 é a faxina. Aqui você aprende a identificar o que está errado, mesmo que ainda esteja escondido dentro do seu rebanho. Aqueles detalhes que você não percebe, mas que estão causando doença, mortalidade e prejuízo. Você aprende a limpar o ambiente, corrigir o manejo e quebrar o ciclo que gera perda. Não é só limpar o piquete, é limpar a lógica da criação. É parar de repetir o erro e agir com consciência. Pilar 2 é organização. Depois que você limpa o que está atrapalhando, você começa a colocar tudo em ordem. Aqui você aprende a montar o calendário da sua criação. Não é um modelo pronto, é o seu calendário na sua realidade. Você vai saber quando nasce, quando desmama, quando vende. Vai parar de ser refém do improviso, vai começar a liderar a sua criação com clareza. Pilar 3 é prevenção. E aí vem o segredo dos grandes criadores, que é a prevenção. Você aprende a olhar os sinais que a ovelha dá, mesmo sendo silenciosa. Você monta protocolos, define rotina sanitária, controla a verminose com estratégia. Você age antes do problema acontecer. E sabe o que acontece? O rebanho responde, os cordeiros crescem saudáveis, as perdas diminuem e o lucro aparece. Esse é o método varredura. Ele não é um plano teórico, ele é um método vivido, testado e validado. E eu posso te garantir uma coisa: quem aplica esse método não volta mais para o improviso. Agora, depois de tudo isso que você viu, talvez você esteja se perguntando: ok, cara, entendi onde estou errando, entendi os pilares, mas por onde eu começo? E é aqui que muita gente trava, porque saber o que precisa fazer não é a mesma coisa de saber como fazer. Foi por isso que eu decidi transformar o método varredura em algo ainda mais direto, prático e acessível. Um programa completo, passo a passo, para você aplicar tudo isso na sua criação, sem ficar perdido, sem tentar adivinhar. E eu organizei todo o meu conhecimento, toda a minha experiência como criadora e como consultora, para te ensinar exatamente o que eu aplico nas minhas criações e nas criações dos meus alunos, tudo dividido em etapas, com aulas objetivas, com exemplos reais, com calendário, com protocolo, com apoio, para que você tenha clareza, segurança e resultado. E principalmente para que você não precise passar pelos mesmos erros que eu passei. Agora que você entendeu como que funcionam os pilares que sustentam uma criação lucrativa e já viu que existe sim um caminho possível, eu quero te fazer um convite. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Posso te mostrar como que é possível aplicar tudo isso com clareza, organização e resultado real, passo a passo? Eu não estou falando de uma receita mágica ou de soluções soltas que você já tentou antes. Eu estou falando de um método estruturado que já ajudou centenas de criadores a transformar o seu rebanho, mesmo começando com poucos recursos. Se você me permitir, eu quero te mostrar agora o que existe dentro do método varredura. O que exatamente você encontra lá dentro. Porque ele é diferente de tudo que você já viu. E como que ele pode ser o passo a passo mais seguro que você pode dar a partir de hoje. Posso te apresentar? Se sim, eu vou te mostrar tudo agora, com calma. Ótimo. Então deixa eu te mostrar o que você vai receber ao entrar para o método varredura. E aqui eu já quero deixar claro
Você não está comprando aulas soltas, você está entrando num programa completo, estruturado, com início, meio e fim. Um passo a passo validado que vai te entregar lucro, saúde no rebanho e tranquilidade para criar. Você vai aprender a fazer algo que poucos criadores sabem fazer de verdade. Selecionar corretamente suas matrizes, seus reprodutores. Você vai entender como identificar os animais que estão dando prejuízo silencioso. Vai aprender a avaliar sem precisar de dados complexos e, principalmente, vai saber montar o seu próprio plano de descarte e reposição. Isso sozinho já impede que você continue criando animais que estão te fazendo perder dinheiro todos os meses. Nesse módulo 2, você aprende como que o ambiente impacta diretamente a saúde e produtividade do rebanho. Vai descobrir os principais erros de manejo, os pontos críticos que causam doença e como corrigir isso com o que você já tem. Não é sobre gastar mais, é sobre usar melhor o que já existe. Piso, sombra, umidade, rotação, tudo explicado de forma simples e aplicável. No módulo 3 de alimentação, aqui você para de confiar em ração cara ou soluções milagrosas. Você vai entender o equilíbrio real entre pasto, suplementação, minerais, vai aprender a montar uma alimentação funcional para cordeiros, matriz em lactação, prenhes, reprodutores, vai descobrir como fazer isso com alternativas caseiras, acessíveis e sem depender de produto de loja agropecuária. Módulo de manejo, esse é o coração do método varredura. Aqui você aprende a controlar a verminose de uma forma estratégica, montar o seu calendário sanitário, entender as fases de maior risco para os cordeiros e criar um protocolo de cuidados preventivos. Você também vai entender como organizar a estação de monta, para planejar nascimentos, prever vendas, ter lucro com regularidade. Esses são os 4 pilares técnicos, mas o valor deles não está só no conteúdo, está em como eles se conectam entre si, formando um sistema que te dá clareza, controle e resultado. Você não vai mais andar no escuro. Você vai saber exatamente o que fazer, quando fazer e por que fazer. No módulo dos animais, você evolui nos pilares de saúde, reprodução e genética. Você melhora o desempenho do rebanho e reduz as perdas invisíveis. No módulo de ambiente, você resolve a base de tudo. Evita doenças, elimina focos de contaminação e cria um lugar saudável para a ovelha viver e prosperar. No módulo da alimentação, você corrige deficiências que hoje estão travando o crescimento dos cordeiros, sem precisar investir mais, apenas usando o que você já tem de forma estratégica. No módulo do manejo, você organiza sua rotina, implementa um calendário reprodutivo e sanitário, controla a verminose e para de correr atrás do prejuízo. Quando você aplica esse método, você evolui no controle do rebanho. E quando evolui no controle do rebanho, você se aproxima daquilo que você mais deseja. Um rebanho saudável, um negócio que te dá lucro, reconhecimento como referência na sua região, segurança nas decisões, clareza no que fazer todos os dias, tempo para curtir sua criação com orgulho, não com estresse. Esse método não te dá só resultado no campo, ele te dá confiança, paz, controle da sua criação de volta. E quando isso acontece, você deixa de ser só mais um criador e começa a ser visto como referência na sua cidade, na sua região e para todos que estão presos no mesmo ciclo que você vivia. Agora que você já viu tudo que vai aprender, deixa eu te explicar como é que tudo isso vai chegar até você. O programa Método Varredura é 100% online. Você vai acessar todas as aulas dentro de uma plataforma simples e fácil de usar pelo seu celular, computador ou tablet, de onde você estiver, no horário que você quiser. E mais, você vai ter 2 anos de acesso ao conteúdo completo. Isso mesmo, são 2 anos para você assistir, revisar, aplicar no seu tempo com calma. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você não precisa esperar 2 anos para ter resultado. Com 1 mês de aplicação do método, tem aluno que já consegue ver o rebanho mudar. Os cordeiros ganhando peso, mortalidade caindo, lucro aparecendo. O tempo de acesso é longo para te dar tranquilidade, mas a transformação pode começar agora. O segredo está em aplicar, seguir o passo a passo, usar a estrutura que eu já testei com centenas de criadores. E você ainda vai ter aulas ao vivo comigo 1 vez por mês durante todo o acesso do curso. E não são aulas assim onde eu fico falando e você fica aí do outro lado escutando, não. Vão ser aulas dentro de uma sala de aula virtual onde você pode conversar comigo, trazer suas dúvidas e eu te respondo. Durante 2 anos, todos os meses. Agora que você entendeu tudo que vai receber dentro do método varredura, eu quero te mostrar uma coisa a mais. Para tornar sua jornada ainda mais completa e acelerar seus resultados, você vai receber bônus exclusivos que foram criados com base nas dúvidas mais frequentes dos criadores. E o melhor, você não paga mais nada por isso. São conteúdos complementares, entregues também dentro da plataforma do curso, com o mesmo tempo de acesso de 2 anos para que você aplicar junto com o método e ter ainda mais resultados. Desvendando a reprodução, primeiro bônus. Aqui você vai entender a relação da alimentação com a reprodução,
como são as principais técnicas usadas na reprodução, sincronização de cio, causas de aborto, os índices importantes de serem avaliados e muito mais. Esse bônus ele te ajuda a ter domínio sobre a reprodução das ovelhas, uma coisa que poucos criadores dominam e que faz toda a diferença no lucro final. Bônus 2. Um e-book ilustrado dos partos difíceis, o que fazer na hora dos partos difíceis. Um guia direto ao ponto, com imagens, explicações e orientações práticas para você agir com segurança nos momentos mais críticos. Você vai saber o que fazer, como agir, quando intervir, sem precisar ficar esperando alguém chegar e sem colocar a vida da ovelha e do cordeiro em risco. Esse material ele é essencial para quem quer criar com responsabilidade e diminuir as perdas logo no nascimento. Bônus 3. 20 modelos de rações caseiras para você fazer na propriedade. Chega de ficar preso à ração cara de loja agropecuária. Aqui você vai ter acesso a 20 receitas práticas, acessíveis, balanceadas para diferentes fases da criação. Cordeiros, matrizes em lactação, prenhos, reprodutores, tudo usando ingredientes simples que você encontra na sua região para você mesmo preparar a sua ração em casa, com orientação para ajustar e organizar a melhor estratégia de alimentação. Esses bônus foram criados para resolver dores reais que impedem o criador de crescer e lucrar. E quando você junta isso com o conteúdo principal do método varredura, você tem um sistema completo que te guia da confusão à clareza, da perda ao lucro, do improviso à referência. Agora eu quero que você pare por um instante e olhe com atenção para o que está diante de você. Tudo o que você precisa para transformar a sua criação de algo incerto, cansativo e cheio de perdas para um negócio rentável, saudável e respeitado está aqui, agora, diante de você. Você não está recebendo apenas um curso, você está recebendo um plano, um método, um sistema validado, um plano estruturado, testado e aplicado por mim e por centenas de criadores que já passaram por ele e que hoje criam com lucro, com tranquilidade, com orgulho do que constroem. Você já entendeu que o problema não é a raça, não é a ração, é falta de método. E agora você tem acesso a um plano que te entrega o método inteiro, pronto para ser aplicado. Com ele você deixa de improvisar e começa a criar com clareza. Você para de perder animal e começa a vender com previsibilidade. Você tira o peso da dúvida e assume o controle do seu rebanho. Você passa de apagador de incêndio a referência na sua região. Você vê sua criação como que ela realmente é, um negócio de verdade. O que você mais deseja, um rebanho saudável, lucro real, reconhecimento, tranquilidade, não está mais distante, está ao seu alcance. Basta dar o próximo passo. Agora, se você me permitir, eu quero te apresentar a proposta para você entrar hoje para o método varredura e começar essa nova fase da sua criação. Depois de tudo isso que eu te mostrei, você já percebeu que o que está aqui nas suas mãos é um plano completo, né? Agora, deixa eu te fazer pensar em uma coisa muito importante. Imagina só. Imagina se você fosse contratar um profissional para te ajudar com tudo isso que eu falei. Vamos lá. Um veterinário especializado para ovinos para visitar a sua propriedade, identificar os pontos críticos, ajudar com calendário sanitário, controle de verminose, nutrição. Um zootecnista para te orientar sobre alimentação, formulação de dieta, balanceamento de minerais. Alguém para montar com você um calendário reprodutivo, programar a estação de monta, manejo de partos e ainda te dar um plano de seleção genética de descarte de reposição. Sinceramente, você gastaria tranquilamente mais de R$ 5.000 por mês com esse acompanhamento presencial e ainda assim não teria o conteúdo gravado para revisar sempre que precisar. Com o método varredura, você já tem tudo isso reunido, organizado, gravado para acessar quando quiser, com 2 anos de acesso e ainda com encontros ao vivo comigo. Ou seja, você aprende o que fazer, entende por que fazer e tem apoio para fazer da forma certa. E não vai pagar nem perto do que custaria contratar uma equipe técnica completa. Depois de tudo que você viu até aqui, você já entendeu que o método varredura não é só um curso. Ele é um plano completo, validado, estruturado, que vai te guiar passo a passo para transformar a sua criação em um negócio rentável, saudável e previsível. E o que é melhor, você vai poder aplicar no seu tempo, adaptar à sua realidade e contar comigo, cara, nos encontros ao vivo, para ajustar o caminho sempre que precisar. Se fosse calcular o valor real disso tudo, com os 4 módulos, os bônus, o suporte, o acesso por 2 anos, o valor justo seria mais de 5.000. Mas a proposta hoje, para você que está participando do evento Grande Criador de Ovinos, é diferente. Hoje, você pode garantir o seu acesso por 12 vezes de R$ 131,79 no cartão de crédito ou R$ 1.297 à vista no Pix ou cartão de crédito. Mas tem mais!
Se você agir agora, você vai garantir bônus que não vão ficar disponíveis por muito tempo. Os 5 primeiros vão receber um cartão farmácia original em sua casa e os 3 primeiros vão receber, além do cartão, uma tesoura de casqueamento para ovinos. E além disso, todos os bônus complementares que eu já falei aqui também estarão disponíveis para todo mundo. E para você se sentir 100% seguro na sua decisão, você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você não gostar, é só pedir reembolso. É simples assim. Mas tem mais. Se em 90 dias você aplicar o método, fizer todas as aulas, participar de todas as reuniões, apresentar o resumo dessas reuniões para mim, e mesmo assim você não tiver nenhum resultado, eu vou marcar um encontro ao vivo com você online, onde eu vou te passar um plano de ação nessa reunião para os próximos 90 dias. Você vai aplicar esse plano de ação. E se nesses próximos 90 dias desse plano de ação que você aplicar ele todo e me mostrar que aplicou, me provar que aplicou, você não tiver resultado nenhum, eu te devolvo todo o valor do curso e mais R$ 500 no meu bolso. Eu estou colocando a minha pele em risco para você. Ou você faz tudo que eu estou te ensinando, aplica no seu rebanho e consegue resultado, ou seja, você melhora o seu rebanho, ou você passa por uma reunião comigo, eu faço um plano de ação para você e se você aplicar tudo e não tiver resultado, eu te devolvo o valor do curso mais R$ 500 no meu bolso. Ou seja, ou você ganha ou você ganha. Não tem como você perder. Agora é com você. Você pode continuar vivendo aí o que já conhece, a frustração de ver os seus animais ficando doentes, a dúvida em cada decisão, o medo de investir e perder, a sensação de que você está sempre correndo atrás, apagando incêndio sozinho, ou você pode tomar uma decisão diferente, uma decisão madura, consciente, profissional, porque a verdade é uma só: esperar custa caro. Cada cordeiro que morre, cada lote que não engorda, cada real gasto com vermífugo e vitamina sem resultado, tudo isso é dinheiro escorrendo pelas suas mãos. Mas você pode virar esse jogo. Você já entendeu que o problema não é você, é a falta de um método. E agora você tem esse método nas mãos. O método varredura não foi feito para quem quer criar de qualquer jeito. Foi feito para quem quer resultado, para quem está cansado de perder e quer finalmente se tornar um criador profissional, respeitado, lucrativo e confiante no que faz. Esse é o seu momento. A oportunidade está aqui. O plano está pronto. O caminho já foi trilhado por quem hoje colhe os frutos. A única coisa que falta agora é a sua decisão. E se você estiver pensando aí, agora não é o momento, a verdade é que não existe momento perfeito. O momento certo é quando a gente entende que se continuar como está, nada muda. Você já percebeu que tem um problema. Adiar essa decisão é escolher permanecer com ele. Quem decide crescer não espera, age, porque a criação está acontecendo agora. As perdas estão acontecendo agora. E o lucro que você poderia estar tendo também está passando agora. Ah, mas eu não tenho estrutura suficiente. Se fosse sobre estrutura, os grandes criadores só teriam começado depois que estivessem prontos. Mas o que eles fizeram? Eles começaram com o que eles tinham e melhoraram com o tempo, com método, com direção. A estrutura não vem antes do resultado, ela vem depois. Quando você aplica o método certo com o que você tem, você cria condições de crescer. Ah, mas eu já tentei de tudo e nada deu certo. Eu entendo, porque a maioria tenta sozinho. Testa coisas soltas, aplica o que ouviu num grupo, numa live, mas nunca seguiu um método estruturado, um passo a passo. Você não falhou, você ainda só não tinha o plano certo. E agora que ele está aqui diante de você, você vai mesmo deixar ele passar mais uma vez? E se eu investir e não tiver resultado? Essa é uma das maiores armadilhas da mente de quem está travado. O medo de perder o que tem acaba impedindo de ganhar o que merece. Mas aqui você tem garantia total. Se você não gostar, não se adaptar, você tem 15 dias para pedir reembolso. E se aplicar tudo, depois de 90 dias, mesmo assim não tiver resultado, a gente faz a nossa reunião, o nosso plano de ação, você aplica por 90 dias e ainda assim não tem resultado, eu te devolvo o dinheiro do curso e dou mais R$ 500 no meu bolso. O risco não está em entrar, o risco está em continuar do jeito que está. Mas eu não tenho dinheiro agora para investir. Essa é uma frase que eu escuto muito e eu respeito, porque eu sei que o criador já passou por muitas perdas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantos cordeiros você perdeu no último ano? Quantos reais você já gastou com ração que não funcionou? Com vermífugo que não resolveu? Com produtos que prometeram milagres e não aconteceu nada? A verdade é que você já está pagando. Só que você está pagando com prejuízo, com frustração, com perda de oportunidade. E o pior, pagando por um erro que poderia ter sido evitado. O método varredura não é um gasto,
Ele é o plano que vai te fazer parar de gastar à toa e finalmente começar a lucrar com a sua criação. Você pode pensar que não tem dinheiro para investir hoje, mas o que você não pode mais é continuar perdendo sem perceber. Criar sem método é o que custa caro. Investir em conhecimento é o que muda tudo. Você pode dividir em 12 vezes, pode pagar à vista, pode começar agora com o valor que você gasta muitas vezes num lote de vermífugo que não resolveu nada na sua criação. Mas a decisão é sua. Só você pode escolher continuar com o mesmo problema ou dar o passo que vai te tirar disso de uma vez por todas. Meu colaborador não entende nada. Sabe qual que é o grande erro aqui? Achar que só dá para ter resultado com um colaborador experiente. Mas deixa eu te contar um segredo. Não é o colaborador que muda o rebanho, não. É o criador, é você. O método varredura ele foi criado justamente para te dar clareza, para que você saiba o que fazer, como fazer e, o mais importante, para que você consiga ensinar o colaborador do jeito certo. Você não vai depender mais do jeito que ele aprendeu com outro patrão. Você vai conduzir a criação com método e ele vai seguir o seu plano. Ah, mas na minha região não tem veterinário especializado. Essa objeção é muito comum, mas também é um grande engano, porque o que você precisa, antes de tudo, é saber identificar o problema antes que ele aconteça. Você não precisa de um veterinário 24 horas na sua fazenda, você precisa de um manejo que evite as doenças. E é isso que o método te ensina. O criador que aplica o método varredura não fica correndo atrás de veterinário, porque ele aprende a criar um ambiente saudável, fazer prevenção, agir com antecedência. O que resolve o problema não é ter o veterinário do lado, é ter conhecimento, clareza e método. Ah, mas e se eu não conseguir aplicar tudo sozinho? Essa é uma dúvida natural. Mas sabe o que eu mais escuto dos meus alunos? Carla, eu nunca imaginei que seria tão simples de entender. Era isso que eu precisava, clareza. O método varredura ele foi feito para ser aplicado por qualquer criador, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que nunca tenha feito um curso antes. Você vai assistir, entender e aplicar no seu ritmo, com o seu rebanho, dentro da sua realidade. E ainda vai ter 2 anos de acesso para revisar e ajustar sempre que precisar. Então, agora que você já entendeu tudo que o método varredura pode fazer para a sua criação, eu vou pedir para a minha equipe colocar o link da inscrição aqui no chat e você tem até o final desse evento para aproveitar essa oferta de hoje. Fica atento, você pode escolher se quer pagar à vista, no Pix ou no cartão, ou se você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito e garantir os bônus que são limitados aos primeiros inscritos. As vagas são limitadas e os primeiros a entrar terão vantagens exclusivas. E uma coisa muito importante, eu vou colocar os números oficiais dos telefones da minha equipe aqui na tela e se você receber alguma proposta que não seja de um desses números, ignore. Confie apenas nesses números que eu colocar aqui na tela. E se ainda restou alguma dúvida para você, se você deve ou não entrar para o método varredura agora, manda sua dúvida aqui no chat que a gente responde para você.